Bom dia, amados, graça e paz. Deus tem um propósito em nossas vidas. Esse domingo é um domingo especial, domingo de ressurreição, onde nós celebramos Jesus Cristo vivo, o nosso Rei vive. Eu queria convidar você nessa hora a parar o que você está fazendo na sua casa e nós vamos cultuar a Deus nessa manhã. Que você possa separar esse tempo para buscarmos a Deus e louvarmos o seu grande nome pela grande salvação que Ele nos deu. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esse dia. Obrigado porque foi um dia maravilhoso este. Na história, Pai, do cristianismo, data singular, ó, porque o Senhor ressuscitou dos mortos e hoje vive e reina para sempre. Então nós queremos te adorar nessa manhã, Pai. Consagramos esse tempo a Ti, que seja um tempo de adoração ao Teu nome, que seja um tempo de louvor e exaltação a Ti, ó Pai. Que a Tua palavra venha ser ministrada com graça e poder também. Em nome de Jesus. Amém. Acesso
Amados, graça e paz novamente. Eu gostaria de convidar agora a você separar o seu dízimo e a sua oferta. Nós estamos aqui no Templo Novo já, tudo sendo preparado. Essa semana passamos o som, estamos terminando a instalação, tudo preparado para quando nós pudermos estarmos aqui reunidos. E eu queria te desafiar a se manter fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, no trabalho que tem sido dado voluntariamente aqui no templo. Que você continue, porque Deus o honrará, Deus te recompensará. Nós vamos ver agora então o vídeo de como está ficando o espaço que Deus preparou para nós. Graça e paz, Igreja Batista Morachá, tudo bem? Estamos aqui na porta da entrada principal do novo templo da igreja. Quero apresentar um pouquinho para você do que nós temos aqui de trabalho para fazer, para entrarmos nesse local e adorarmos ao Senhor juntos. Vem comigo. Aqui é o salão do templo. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas. Aqui será um altar que vai ter de largura 16 metros de largura por 5, ou 16 de comprimento por 5 de largura. Em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de paz. Essa área aqui será a área do bebê, onde estão os pallets. Então nós vamos fechar essa parede, vai ter um espaço aqui muito bom, onde então a mãe poderá trazer sua criança para amamentar, para dormir. Confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. O departamento de Ministério Infantil da igreja será aqui. Vocês estão vendo aqui essa parte molhada, por quê? Porque aqui, embora seja laje, não tinha telhado. E nós vamos colocar o telhado nesse local. Junto a ti, ao ver tua santidade, estou maravilhado ante ti e teu amor. Será então o local de reunião. Aqui nós vamos tirar toda essa área. Você vê que tem muito trabalho a ser feito. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas. E parabéns, Igreja Batista Morachá. Nós estamos entrando em terra maior, mais ampla do que essa. Deus seja louvado. Tenho redenção pelo sangue derramado. Queria convidar você então agora a consagrar os seus dízimos e suas ofertas. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, consagrando a Ti as nossas vidas, ó Pai, a maior oferta que nós podemos dar. E também agora, Pai, os valores financeiros, monetários que nós queremos investir na Tua obra, sabendo, ó Pai, que colheremos, não para o nosso prazer, mas para o nosso sustento, para a obra do Teu reino e para reinvestir em Ti, ó Pai, em vidas que serão salvas. Quero Te agradecer por cada vida que está ofertando e dizimando, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor venha, Pai, fazer com que a abundância do Senhor venha sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Cada um daqueles que estão ofertando, dizimando e aqueles que não podem também. Nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo 2, versículos 22 ao 36. Hoje é um domingo especial, como já disse aqui antes. Domingo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Nós precisamos então olhar para a palavra, olhar para a Bíblia e entender o que é a Páscoa. Por que nós celebramos? Né? E por que Satanás tem tanto interesse que nós não celebremos esse dia? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler primeiro o versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças mais uma vez por esse dia. Dia que o Senhor preparou, Pai. Dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus
porque nós celebramos o Cristo ressurreto, ó Pai, porque o nosso Rei vive e reina eternamente. Nessa hora eu te peço, Senhor, vai falar conosco através da Tua palavra. Que ela seja ministrada aos nossos corações, de maneira, ó Pai, que sejamos transformados por ela. Que nós possamos compreender, ó Pai, através da iluminação do Teu Santo Espírito, as Tuas Escrituras, ó Pai, a Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, ó Pai. Que somente o Senhor fale neste lugar, ó Pai. Que não haja espaço para qualquer outra palavra, que não haja espaço para qualquer outro Espírito falando, ó Pai, em nossas mentes, mas somente o Teu Espírito Santo, ó Pai. Leva toda a mente cativa a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Das datas importantes que nós temos no cristianismo, a ressurreição, a Páscoa talvez seja a mais importante delas. Você pode dizer, temos o Natal, sim, nós temos o Natal, o nascimento de Jesus é tão importante, né? É difícil falar qual é a mais importante, não há necessidade de fazer isso. Mas com relação à Páscoa, por celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, Satanás tem um desejo especial de destruir essa data dos nossos corações. Isso por quê? Porque é através desse feito na cruz. Jesus poderia ter nascido, poderia ter vivido, Jesus poderia ter feito o que fez, mas se ele não morresse e ressuscitasse, a obra não estaria completa. Ele seria apenas mais um homem como qualquer outro. Então Satanás quer diluir essa verdade nos nossos dias. Nós estamos vivendo tempos difíceis, é o 2º ano de pandemia que nós estamos. E infelizmente muitas igrejas deixam de dar importância devida a essa data. Por conta de estarem fechados, não podendo ter o culto presencial, acabam esquecendo de enfatizar a data que é tão importante para o cristianismo. Uma data que fala sobre a morte e a ressurreição, data tão importante que o Espírito Santo fez questão, na primeira pregação do apóstolo Pedro, deixar enfatizado: Jesus, Cristo, Deus homem, esteve entre nós, realizou milagres e foi reconhecido, exaltado por Deus como Senhor. Nós precisamos então mergulhar nesse texto e entender por que a Páscoa é tão importante. Mais uma vez, falando em relação ao Natal, o Natal é muito mais fácil, mais palatável para o ser humano. Satanás até pode utilizá-lo e diluí-lo em outras crenças, porque é muito bonito falar sobre um menino que nasceu para salvar o seu povo, um menino humilde numa manjedoura, cantam até pobrezinho nasceu em Belém, exaltando esse lado do servo sofredor, ou daquele que sofreu para conquistar. Então, não há um empenho tão grande. Mas com relação à Páscoa, nós temos um homem indo à cruz e morrendo. Só o fato de falar de um assassinato, de um homicídio, de uma condenação, de um homem justo, tido como justo perante a lei, já é algo que não é agradável. Nós não gostamos de histórias onde há morte. O ser humano se incomoda. E se nós falarmos então que esse homem era Deus, esse Deus se fez homem para morrer por nós, se nós então enfatizarmos que esse Deus não precisava ter feito isso, mas Ele escolheu fazer para nos resgatar. Infelizmente essa mensagem ela é mal recebida até em algumas igrejas hoje em dia, porque foi do agrado de Deus e foi plano de Deus, como nós vamos ver. Mas eu queria te convidar então a voltar alguns versículos, para o versículo 22 do capítulo 2 de Atos, e nós vamos fazer aqui uma exposição das verdades sobre a Páscoa que nós não podemos esquecer. O versículo 22 diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz aqui algumas afirmações categóricas para provar para os judeus e aqueles que estavam na cidade naquele tempo para a festa, estavam em Israel, em Jerusalém, para a festa de Pentecostes, para afirmar que Jesus, ele era o Cristo. O primeiro ponto que ele fala é o Nazareno. Se você olhar a palavra de Deus em Mateus 2:23, você vai ver que ele vem de Nazaré, ele vem de lá chamado, para ser chamado Nazareno, porque era uma promessa que ele deveria cumprir. Então Pedro, o Espírito Santo leva a afirmar essa identidade de Cristo. Olha, ele cumpre os requisitos. E continuando o texto, ele fala: homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais. Os milagres e prodígios vieram para sinal de que Jesus ele era muito mais do que um homem importante.
Jesus era muito mais do que um profeta somente. Mas os prodígios, sinais, os milagres comprovavam perante o povo, perante os fariseus, os saduceus, os religiosos, que Jesus era o Filho de Deus. Que ele tinha uma vida santa, que aquilo que ele falava e vivia era confirmado por Deus, porque Deus realizava milagres. Por muitas vezes os fariseus tentavam colocar na conta de Jesus que os milagres que ele fazia eram obra do diabo, e Jesus o censura por isso. Porque Jesus não foi um homem comum, ele não era um homem com espírito demoníaco, mas ele era Deus encarnado. Nós vemos na revelação dos evangelhos que Deus se fez homem em Cristo, que ele se colocou como aquele que veio nos resgatar. Então Jesus não é uma peça importante na história. Nós não devemos olhar para Cristo somente como alguém que veio ao mundo, uma história bonita, como eu disse já, de um menino que nasceu numa manjedoura, de um homem que viveu uma vida exemplar de amor, uma vida abnegada, uma vida que abre mão em disposição dos outros. Não somente isso. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi importante, serve de exemplo, mas se não fosse a sua morte na cruz, de nada valeria. Ele seria mais um como todos os outros que houveram antes. Mas então Pedro faz essa afirmação declarando quem é Jesus, que ele é Deus Filho, que ele é poderoso, que ele é Deus verdadeiramente, ele não é apenas mais um profeta. Então, na sua defesa, na sua primeira pregação, o Espírito Santo traz à nossa memória que nós devemos saber quem Deus é, quem Jesus é. Jesus nos nossos dias permanece sendo Deus, ele não perdeu o controle. A palavra diz que ele está à direita do Pai e ele governa, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés e ele volte para nos resgatar. Esse Jesus continua sendo Deus. Continuando o texto, versículo 23. E este, conforme plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram e crucificaram por meio de homens maus. Deus nunca teve um plano B. Nem Jesus era o plano B, mas nós vemos pelas Escrituras que Jesus é o plano A. Desde a fundação do mundo, diz Apocalipse 13:8, o Cordeiro foi dado em sacrifício. Então Deus não foi pego de surpresa. O Jesus não foi um escape, a única maneira. Na verdade, a única maneira para a nossa salvação, mas não foi algo que um plano de contingência. Foi plano de Deus, como nós vemos no versículo 23. Foi plano, presciência de Deus, que ele morresse naquela cruz. Não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foram os judeus, não foi um sistema injusto de leis, não. Foi Deus que crucificou Jesus. Nós vemos em Isaías 53, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto agora. Isaías 53, que foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Foi um plano de Deus para a nossa salvação. Pedro, na sua exposição, já fala isso, mas eu queria confirmar com vocês lá em Isaías 53, nós vamos ler o capítulo todo. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi subindo como um renovo diante dele, como raiz diante de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza nele havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um do que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias.
e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías fala de Jesus. Isaías relata que Deus, como nós vemos no versículo 10, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi do agrado de Deus e foi da vontade de Deus o sacrifício de Jesus. Então Pedro pega essa informação, porque ele está falando para os judeus, está falando para aqueles que estão comemorando, sejam judeus nascidos em Jerusalém, sejam aqueles prosélitos que vieram para a fé depois. Ele está falando, olha, esse Cristo que Isaías fala, esse Cristo, esse Jesus, esse Messias, ele é Jesus, ele é o Messias. E foi da vontade de Deus que ele fosse morto. Isso não é uma mensagem boa de se falar, infelizmente. Para muitos, como a palavra mesmo diz, traz comichão nos ouvidos, porque essa é a sã doutrina que diz que Jesus Cristo morreu pela vontade de Deus, para perdão dos nossos pecados. Então em Cristo nós temos a redenção, porque Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Somente Ele poderia nos justificar. E seguindo aqui versículo 24, nós vamos ver agora o poder de Deus e o próprio apóstolo Pedro pegando os salmos, né, de Davi e relatando como Jesus cumpriu essas profecias. Versículo 24, nós vamos ler até o 32. Porém Deus os ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E esse é o fato que nós celebramos hoje. Deus ressuscitou Jesus Cristo. Porque também se ele somente morresse na sexta-feira, ele seria como mais um dos outros que morreu. Como mais um dos profetas que foi morto e permaneceu na sepultura. Ou mesmo como Davi, como Pedro coloca. Mas não, ele foi ressuscitado por Deus. Jesus foi ressuscitado pelo poder divino para que ele fosse feito Senhor sobre todas as coisas. E essa verdade nós precisamos declarar e celebrar no dia de hoje. Um coelho não morreu por você. O chocolate é gostoso, é bom, e até ajuda às vezes a ansiedade, mas isso não resolve o nosso maior problema, que é o pecado. Mas na ressurreição de Cristo nós temos o nosso maior problema resolvido, porque Ele nos dá a nova vida. Assim como nós morremos juntamente com Ele quando nós declaramos a nossa fé, nós também ressuscitamos juntamente com Ele para uma nova vida. Então aquilo que Deus planejou se cumpre perfeitamente em Jesus. Na sua ressurreição nós recebemos vida. Na sua ressurreição nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida abundante. Você tem tudo o que você precisa. Então a Páscoa, ela precisa falar sobre a morte de Jesus, mas ela precisa exaltar a sua ressurreição. Porque o nosso Redentor vive e reina eternamente. Continuando o texto, versículo 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
morte, ressurreição e exaltação. Sem essas três coisas não há Páscoa. Sem essas três coisas não há liberdade. Sem essas três coisas não há comemoração para nós. Mas quando nós nos lembramos que Jesus morreu, ressuscitou e está exaltado à direita do Pai, nós podemos celebrar o seu nome. Nós podemos nos alegrar nessa vitória que foi conquistada na cruz. Porque nós, juntamente com Ele, morremos, fomos ressuscitados para uma nova vida e aguardamos a nossa exaltação com Ele, no dia da sua vinda. O plano divino se concretiza com Jesus sendo coroado nos céus, adentrando os portões celestiais como o leão e o cordeiro de Deus. O plano de Deus se concretiza porque aquele que estava morto ressuscitou. Pedro faz essas declarações poderosas sobre a pessoa e o ministério de Cristo para deixar claro para todos: Jesus é o Messias prometido. Não pode haver dúvida no meu e no seu coração. Jesus é o Messias que foi prometido. E nós temos que anunciar essas verdades de maneira verdadeira e clara. Expressar isso no nosso viver. E eu quero fazer um questionamento para você. Você tem vivido como alguém que crê no Cristo ressurreto? A sua vida expressa essa novidade de vida? Você já teve um encontro transformador com o Senhor Jesus? Você já foi transformado e alcançado por essas verdades? Pedro faz essas declarações cheias do Espírito Santo na sua primeira pregação após o derramamento do Espírito sobre ele. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo declarando essas verdades no seu dia a dia? O seu estilo de vida, ele anuncia o Cristo ressurreto? Porque não adianta também nós lembrarmos da Páscoa como um dia somente, como algo que aconteceu uma vez na história. Seríamos bons religiosos se pelo menos isso fizéssemos. Mas Deus não quer bons religiosos. Ele quer filhos semelhantes a Jesus Cristo. Ele quer que vivamos a imagem e semelhança de Jesus, que andemos nos seus passos e vivamos a vida que Ele viveu nessa terra. Então o nosso desafio na Páscoa é ter ela como verdadeira e viva em nós. A manjedoura, a cruz, o túmulo estão vazios, porém o trono está ocupado. E aquele que vive e reina certamente virá e não tardará. E nós precisamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nosso coração deseje a Jesus mais do que tudo. Que as preocupações dessa vida, ou até mesmo os prazeres dessa vida, não nos atraiam mais do que a Jesus. Que a comemoração da Páscoa que nós fazemos hoje, que você vai celebrar hoje na sua casa, seja feita verdadeiramente, porque Cristo morreu, ressuscitou, está exaltado à direita do Pai, intercede por nós, e um dia virá para nos buscar. Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo, que você viva o bom propósito de Deus como aquele que anuncia a vinda do Rei. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, poderosa, viva e eficaz, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, trazer ao nosso coração essa consciência, que nós possamos, ó Pai, ser testemunhas verdadeiras, ó Pai. Pedro coloca aqui, finalizando o texto, que eles eram testemunhas daquilo. Que nós sejamos testemunhas daqueles que dão a vida em prol de uma verdade, ó Pai. Que a nossa vida, ó Pai, seja a anunciação de Cristo, ó Pai, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação. Que as pessoas vejam em nós, ó Pai, a vida verdadeira que há em Ti. Que nós possamos viver, ó Pai, e nos alegrar no fato da ressurreição e possamos caminhar como aqueles que nasceram de novo, que receberam nova vida em Cristo, que agora amam a Tua presença, a Tua palavra e decidem viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Oh
derramar.